agora vamos junto aqui falar de um assunto que é muito legal a gente debater, né, e a gente conversar sobre ele. A gente vai ter um papo agora sobre os rompimentos, né, que são processos de luto com uma ampla gama de emoções como vergonha, rejeição, culpa, raiva e tristeza. E muitas vezes o que vem a seguir, que é recuperar-se do fim de um relacionamento, é ainda mais difícil. Para complicar, a situação pode envolver também outras questões, né, questões logísticas importantes, como lidar com os filhos, com as finanças, né, além de todos os sentimentos que a situação envolve. Embora os términos sejam difíceis, é possível sim a gente passar por essa fase de forma menos traumática e extraindo coisas positivas desse processo, né, como uma questão de aprendizado mesmo. Para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente vai conversar a partir de agora com a psicóloga Cirlele Santiago. Cirlele, eu posso dizer que é nossa parceira, também a gente é cheia de amiga aqui no nosso Tem de Tudo. Seja bem-vinda mais uma vez ao programa. Muito obrigada, é um prazer sempre estar aqui. E aí a gente quis conversar sobre esse assunto, porque a gente sabe que tem muita gente que enfrenta com muito pesar e muita dor finais de ciclos, né? E falando aqui na questão de finais de relacionamentos, né? Longos, que têm frutos como filhos, e é realmente um momento muito difícil. E eu pergunto a vocês, geralmente algumas pessoas são surpreendidas, né? A decisão vem apenas de uma parte, e aí eu acredito que o sofrimento seja ainda maior. Sim. Tem como a gente se preparar, mesmo que a gente não esteja esperando, para situações como essas que podem acontecer na nossa vida, Cirlele? Sim, mas eu queria primeiro deixar claro que realmente o luto está muito presente nesse momento, como você colocou, né? E luto dos sonhos, luto das expectativas criadas que foram frustradas. Então, assim como no luto por morte, as pessoas costumam passar por algumas fases, né? E cada fase tem o seu pesar e tem formas de lidar com esse sofrimento, né? Que pode ser não só psíquico, viu, Shirley? Pode ser fisiológico também. Algumas pessoas, quando passam por um rompimento, elas falam que sentem aí algumas reações fisiológicas, como sensação de falta de ar, né? Aquele aperto no peito, dificuldade assim para dormir, uma perda de apetite. E aí tem as fases. A primeira fase é a de negação. Muitas pessoas negam o rompimento, dizem, não tem volta, mesmo o relacionamento não estando muito bem, a gente pode fazer as coisas darem certo, né? E aí nessa fase é importante você realmente olhar para o seu relacionamento, entender os prós e os contras, se faz sentido realmente você permanecer nessa relação. Aí a gente passa aí para uma outra fase, que é a fase da raiva, em que o sujeito muitas vezes ele coloca a culpa no outro por as coisas não estarem funcionando, né? A culpa no outro pelo rompimento. Aí depois dessa fase tem a barganha, em que a pessoa tenta dizer pro outro, olha, vamos voltar, né? Eu posso mudar isso, eu posso mudar aquilo. Aí tenta barganhar para ter um retorno. Aí depois dessa fase tem aquela tristeza, que é a fase da sofrência, né, de escutar Marília Mendonça. Verdade. Brincadeiras à parte, é aquela parte em que tem aquele vazio, aquela solidão e, por fim, a aceitação. Então, cada fase, ela demanda de você algumas estratégias, algumas formas de agir para que você se sinta mais tranquilo. Mas para vivenciar da melhor forma, Shirley, primeiro é importante deixar ir. Era justamente isso que eu ia perguntar. Assim como no processo de luto, da perda física, realmente de alguém querido, de um ente que se vai, que é necessário, sim, você botar para fora, né, aquele sentimento, você precisa desse período, você precisa respeitar esse período até que você consiga, né, nem aceitar, mas a gente às vezes não aceita, para tentar entender, né, que é a vontade de Deus e saber que não cabe a você decidir. Eu acredito que no caso de um luto, de um final de um relacionamento, você também tem que se permitir, né, passar por todas as etapas, porque quando você abafa, aquilo em algum momento da sua vida vai voltar e de repente com um sentimento ainda mais forte, né? É exatamente isso. Primeiro é importante deixar ir. Deixar ir aquela pessoa que não agrega mais, que te faz sofrer, né? Lidar com o medo do novo, porque muitas pessoas permanecem numa relação por medo, né? Porque nós buscamos, Shirley, aquilo que nos é familiar.
sabe? Nós temos medo do novo. Algumas pessoas dizem, eu prefiro sofrer aqui, pelo menos o campo é conhecido, do que eu buscar uma nova história, viver de uma outra forma. E segundo, é importante fazer o que você acabou de dizer, olhar para si, validar os seus sentimentos, porque quando a gente nega o que a gente está sentindo, quando a gente reprime, a gente está prolongando o sofrimento, porque ele continua ali, né? Não adianta a gente colocar ele ali por debaixo do tapete, ele vai continuar ali. Então é importante você olhar para você, se entender o que é que você pode fazer para lidar com aquela situação. Busca as pessoas que te fazem bem, né? É sempre bom estar perto dos nossos afetos. E eu acho que nesse momento também é muito legal você trabalhar a questão, aí você me corrige se eu estiver errada. Não. Trabalhar a questão da sua autoestima, porque Isso. você tem que saber se valorizar para você não se submeter a qualquer coisa, a qualquer situação e entender que você é uma pessoa boa, uma pessoa capaz, uma pessoa que pode se recomeçar sozinha ou acompanhada, né? E ter a noção dessa força que todo mundo tem, né, Cileia? Exatamente, eu ia chegar nesse ponto que é primordial. Se olhar com carinho, sabe? Entender que você é merecedora, que você é maravilhosa ou maravilhoso, porque muitas vezes a gente permanece numa relação de adoecimento porque a gente acha que só merece aquilo mesmo. Tá, se ele me deixar, talvez eu não consiga coisa melhor. Eu escuto muito isso na clínica. As pessoas realmente permanecerem numa relação por medo de abandono, de rejeição, por não acreditarem nas suas potências, por não acreditarem que pode ser feliz sozinho. E você pode, porque a gente primeiro tem que começar, até para a gente ter boas relações, a gente precisa primeiro ter uma relação amorosa, saudável com a gente. Sabe? A gente precisa se olhar com carinho, entender como nós somos maravilhosos, maravilhosas, né? Se cuidar, o autocuidado é muito importante. Algumas pessoas não conseguem ficar sozinhas, né? Mas é importante o exercício da solitude. A solitude é quando você aproveita da sua própria companhia. É uma questão até de autoconhecimento, né? Isso! Tá certo, gente. Essas são as orientações e é bom a gente dizer também que se você se sentir capaz para passar por esse momento sozinho, você pode e deve procurar a ajuda de profissional, que às vezes as pessoas demoram a reconhecer isso. Poxa, eu não vou conseguir só, não tem problema. Aí você conta com a sua família, você conta com os profissionais. É importante você também ter essa humildade, né? De reconhecer que talvez sozinha você não consiga enfrentar o problema, né? Exatamente. É sempre bom nos cercarmos de afeto e se você não conseguir passar por esse momento sozinha, busca ajuda de um psicólogo clínico para você se conhecer, entender as suas potências, as suas fortalezas e também aprender a ter relacionamentos mais saudáveis, tá? Porque algumas pessoas têm um padrão de escolha de parceiro que é doentio. Eu vou dizer, inclusive isso popularmente de dedo podre. Exatamente. Aliás, só jogando aqui, fica, até uma sugestão de pauta, viu? Falar sobre essa escolha de parceiro amoroso que muitas pessoas não sabem escolher. Permanece escolhendo aquele mesmo perfil, sabe? Aí permanece naqueles relacionamentos tóxicos. Tá certo, né? Muito bacana a nossa conversa. Eu acho que de repente tem quem tá em casa acompanhando. Muita gente passando por esse momento, né? E acha que não vai superar, que não vai conseguir. Consegue. Você é bem mais forte do que você imagina. E a gente tem que acreditar nessa nossa força interior. É isso. Obrigada pela sua participação aqui com a gente sempre, tá bom? Obrigada, é um prazer.